Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é André McDowell. Eu vou fazer uma palestra sobre a minha experiência aí no último ano desenvolvendo aplicações em Python, em especial integrando com algumas ferramentas e frameworks conhecidos, e a escrita de testes de unidade e mock para essas ferramentas. Vai ser esse fluxo que eu quero seguir durante a apresentação. Eu vou mostrar aqui bastante código da parte de samples que eu fiz para cada um dos frameworks. Eu botei um repositório, todas as samples, eu vou passar aqui para vocês depois. Quem sou eu, primeiro? Botei essa foto aí. Eu trabalho com Python há mais ou menos um ano na Stone Pagamentos. Antes disso, eu tinha um background bastante acadêmico, eu trabalhava bem mais com Java. Nesse ano, eu trabalhei em alguns projetos que foram entregues, estão aí rodando em produção, em Falcon, Flask, algumas APIs, conexão com PyMSSQL, usando PyMSSQL, banco de SQL Server da Microsoft, MongoDB, usando gRequests, o Pika para acesso à mensageria com RabbitMQ, bancos de cache, algumas outras besteirinhas. E cheguei a fazer um dojo de Python, com a temática MontyPython, obviamente, na Stone. Também tem um repositório aí para quem quiser acessar. E algumas experiências não tão divertidas. Se alguém já usou o PyWin32 para fazer serviço no Windows, em Python, vai saber do que eu estou falando. E vocês podem acompanhar tanto os samples que eu vou apresentar na palestra no GitHub dessa apresentação. Tem todos os samples lá. Vocês podem acessar se quiser. Deixar aí um minutinho. Quer dizer, um minuto é muito tempo. Beleza. Primeiro eu vou falar um pouquinho de testes de unidade realmente em Python. Testes de unidade testam funções. Acho que todo mundo... Eu não quero fazer uma coisa muito introdutória, mas essa é a ideia. Se você está fazendo teste de unidade, você quer testar uma unidade mínima de um determinado módulo do seu código. Então, normalmente, você quer testar uma função, você quer testar um componente mínimo que não tem uma integração com um segundo componente. Se você tem uma integração com um segundo componente, você quer testar esse segundo componente. Se ele tem uma integração com um terceiro, você vai testar o terceiro unitariamente, e assim por diante. Se você quiser testar componentes integrados, você vai fazer um teste de integração, a menos que você queira testar mockando. E teste de integração testam fluxos e funcionalidades, integração entre múltiplas unidades. Só assim um snippet aqui pequeno, em um arquivo de teste de alguma coisa. No Python a gente usa o unit test para fazer testes de unidade. Então, se você fosse fazer algum tipo de teste, você ia criar uma classezinha de teste que herdasse de unit test, test case, e aí você ia ter um método setup, um método teardown para executar antes dos testes e depois dos testes, e cada um dos testes em si fazendo asserts de qualquer coisa, assert de algum valor, alguma equalidade, o raise de alguma exceção, o que quer que seja. Basicamente isso sobre teste de unidade em Python. Agora, mocks em Python, especificamente. Mocks são objetos ou chamadas de função que substituem as verdadeiras. Mock é quando você tem que testar um determinado componente do seu código e ele é integrado a um segundo componente. Você ainda quer testar ele, mas você não quer que realmente o segundo componente seja chamado. Você quer testar só o componente A, por exemplo. Então você mocka chamadas, você mocka objetos desse componente B, de forma a você só testar o que você quer realmente. Tem uma frase aí num dos artigos do Mike Lin que eu acho bem bacana. Development is about making things, while mocking is about faking things. Eu acho uma frase legalzinha. Mocks, testes unitários, sempre juntos. O exemplo que eu dei é que você quer testar unitariamente um determinado módulo, um determinado componente A, sendo ele autocontido. Você não vai precisar mocar ele se ele for autocontido. Você vai testar lá uma função específica, você pode simplesmente chamar ela e ver se o resultado é o que você espera. Se você passou um determinado parâmetro, subiu uma exceção que você espera, ou qualquer coisa do gênero. Agora, se A necessariamente usa um determinado componente B, para testar unitariamente A gente precisa mocar essas chamadas para o B. A gente precisa enganar, né? Você precisa fingir que você está usando B, quando na verdade você está usando um mock. Se queremos testar a funcionalidade A por completo, queremos um teste de integração, não um teste de unidade. Se você quer de fato chamar a funcionalidade A, ver a integração dela com a funcionalidade B e assim por diante, você vai fazer um teste de integração que vai de fato chamar A, B, C, o que for.
Eu estou tentando correr um pouquinho, porque acabou que eu botei uma quantidade de conteúdo um pouco grande demais para meia hora. Vamos ver, né, onde eu vou conseguir chegar. Aí um exemplinho de um snippet de código também. Se você tem uma função A qualquer que chama B deal with stuff, something. Dado que B é autocontido, você consegue fazer um teste B. Você, por exemplo, instancia lá B, faz um assert equals que, se você passar um determinado parâmetro, você consegue a resposta que você espera. Agora, para o teste do A, você tem que fingir que você está usando B. Você não quer realmente usar o B. Então, por exemplo, nesse teste A, aí, eu instanciei o A, instanciei o B. Na função de stuff do B, eu substituí ela, fiz um monkey patch aí, para uma fake function qualquer que já retorna o que eu espero. Então, eu consigo fazer um assert equals, que eu vou chamar o A passando o B, e vou conseguir o meu expected fake. Isso é uma forma de fazer, mas dá para fazer um pouquinho melhor, se você usar, por exemplo, o módulo de mock do Python. Esse mesmo teste, esse teste é igual àquele anterior, mas esse está usando o patch do mock. Você pode usar esse annotation para passar realmente o método que você quer mocar, o resources b deal stuff, por exemplo. E aí você fala que o deal stuff mock, que você recebe como parâmetro na sua função de teste, ele tem um return value que é o seu expected fake, por exemplo. E aí você consegue fazer o assert equals da mesma forma. É um pouco mais legível, eu costumo fazer mock de teste dessa forma. Aí eu comentei que no Python 3.5, os testes que eu vou apresentar aqui são no Python 2.7. No Python 3.5, essa biblioteca já é nativa, enquanto no 2.7 você tem que instalar ela aí, no pip. Então, a partir de agora, eu vou mostrar cada uma das samples. Por sinal, eu não falei de quais samples eu ia apresentar. As samples, justamente, com chamada de API e mock de endpoint com Falcon e Flask, conectores de banco de dados com PyMSSQL, mensageria com RabbitMQ e provedores de cache com Redis. Voltando aqui agora. Beleza. Mock de chamada de API. Agora eu vou mostrar mais os exemplos de código, como foi a minha experiência fazendo esse tipo de teste. Aqui eu tenho um projetinho, esse é o mesmo projeto que tem lá no GitHub. Aqui eu tenho um projetinho Falcon, simples, com uma funçãozinha aqui de autenticação extremamente segura, que eu boto lá como annotation antes dos requests. E eu tenho aqui um teste para autenticação. Então, aqui no teste de autenticação, por exemplo, com o Falcon eu consigo fazer usar um módulo testing dele, que é baseado no unit test, e ele tem já algumas coisinhas bem práticas para auxiliar nos testes. Você pode, no setup, setar uma API do Falcon e adicionar uma rota fake, passando o recurso que você quiser aqui. Está meio grande isso, espera aí. Acho que está melhor assim. Com essa rota fake, eu consigo fazer um simulate get para cada um desses endpoints. Se vocês repararem, eu não estou usando mock aqui. Porque, nesse caso, não tem muita necessidade. Eu posso fazer o simulate get nessa rota inválida, nessa rota fake, passando um token válido, esperando o meu HTTP success, ou então uma... Espera, eu vou conseguir. Esperando o HTTP success, aí o 200, ou então um inválido, que é passando um token inválido 401, ou então se eu nem passo lá no header, eu já retorno um bad request. Não vou ficar rodando cada um dos testes aqui, porque senão vai demorar uma eternidade. Vou mais apresentar para vocês eles. Esses são os testes de autenticação, nesse caso, desse exemplinho aqui para o Falcon. Aí eu tenho aqui um recurso hello qualquer, que tem um get e um post. O get só me retorna um success. O post, eu vou retornar um bad request se vier vazio. Um unprocessable se eu mandar alguma coisa que não é um JSON. E um 202, um accepted aí quando dá tudo certo. Nesse caso, para esse endpoint eu consigo fazer alguns mocks interessantes. No valid get,
eu moco especificamente o getHeader e o verify authentication da autenticação. Por quê? Porque não é do meu interesse testar a autenticação nesse teste de endpoint. Eu já fiz o teste da autenticação, para que eu vou verificar se o cara está autenticado ou não no teste desse endpoint. Então, eu moco a parte da autenticação, justamente. E faço um simulate get e espero que retorne, por exemplo, um 200 nesse get. Esse é o único teste do get. O do post tem alguns testes mais interessantes. No post, pode ser válido, pode ser bad request ou unprocessable. Então, eu fiz um teste para cada um, sempre mocando a autenticação, que é a única coisa necessária nesse caso. Simulate post vai me retornar um 202 se eu mandar um body JSON qualquer. Vai me retornar um 400 se eu mando alguma coisa que ele não conseguiu passar para o JSON. E um 422, quer dizer, se eu mando um body vazio, desculpa. E um 422 quando eu mando aqui um garbage que ele não conseguiu passar para o JSON, no caso. Esses aqui são os exemplos do Falcon. Aí tem aqui... eu não passei. Pera. Eu tenho aqui os coverages de cada um deles. Aí, se você reparar, eu ignorei completamente o runner que eu fiz para a API, depois que eu lembrei, mas tudo bem. O intuito era mais mostrar como mocavam os endpoints. Vou aqui passar para o Flask agora, tentar dar uma agilizada. O Flask é muito parecido. Se eu não me engano, no Flask eu usei unit test e não... Aqui. Bom, o Flask também tem a mesma ideia. Eu também tenho um getzinho lá que retorna um 200. E aí eu fiz aqui o teste da forma que o Flask espera. Eu uso o unit test, mas o Flask também tem uma forma de você usar um test client para fazer os testes unitários. Então, no setup, eu seto aí o Flask, a API, passo a minha fake route da mesma forma, do init no app. E para cada um dos testes, eu moco alguma coisa diferente. Esse cara aqui, eu deixei ele para mostrar. Esse cara não é um teste de unidade. E quando vocês verem o hello, vocês vão entender por quê. Esse get, na verdade, ele não é igual ao outro, não. Ele vai no HTTP bin aqui para pegar alguma coisa. Ou seja, ele é um endpoint que, de fato, integra com um segundo sistema. Então, se eu quero fazer um teste para ele, não é do meu interesse, de fato, ir no segundo sistema. Não necessariamente vou ter acesso à internet, não necessariamente vou estar com todas as configurações, eu só quero fazer um teste unitário, não quero fazer um teste de integração. Então, nesse caso, se eu só escrevo o teste dessa forma, e vou no test client e tento acessar a rota, esse cara não é um teste de unidade, é um teste de integração. Então, eu deixei ele aqui como exemplo. Agora, esses outros são, de fato. Qual é a diferença? A diferença é que eu estou fazendo patch no request get. É o único ponto, o meu vínculo entre o meu recurso e esse segundo sistema é justamente quando eu uso lá o módulo request para fazer um get lá fora. Então, basta mocar ele. Eu moco o get, falo para ele me retornar um 200 e vejo se o meu endpoint se comporta como esperado. Rodo o teste, vejo que de fato veio 200, veio success true e o data veio vazio, porque é o que eu espero. E aqui nesse caso, se eu recebo um 400 do HTTP bin, ocorre a mesma coisa. Deixa eu passar aqui agora. Esses são os exemplos de mock de endpoint. Agora eu vou mostrar o exemplo do mock dos mocks dos testes unitários para o PyMS-SQL. Com o PyMS-SQL, em muitas aplicações, não é interessante a gente acessar direto, nem sempre vai ser interessante acessar direto as funções do módulo sem ter antes um cara aí no meio para gerenciar o pool de conexões, ou então gerenciar o que você pode ou não, de fato, acessar no SQL Server. Às vezes você tem algumas limitações, às vezes não é do interesse dessa aplicação fazer insert, às vezes isso é só uma aplicação de consulta, então você pode lidar com uma camada aí no meio.
para não ir direto lá, não ficar acessando direto as chamadas do PyMS SQL. Então foi isso que eu fiz aqui. Eu criei uma classe connector, recebe aqui cria aqui os parâmetros que não existem de verdade. Ele poderia receber como as configurações como parâmetro. Ele tem aqui um get connection, close connection e um execute de uma query. É bem simples. Aqui, nesse caso, eu criei dois módulos de teste diferentes. Um para testar o conector e um para testar realmente a execução. Eu só esqueci de mudar o nome da classe, mas tudo bem. No caso do conector, você pode conseguir ou ter um interface error, que é um erro interno lá do PyMS SQL se você passou algum parâmetro errado no seu string de conexão. Então, eu moco o PyMS SQL Connect e consigo fazer com que ele tenha um side effect de interface error. O que isso significa? Quando eu vou executar o mock connect, eu faço com que essa exceção suba na execução. E aí eu vejo se o meu conector se comporta como esperado, que é ver se o get connection subiu com o interface error para cima. E de fato ele sobe. O successful ele só dá o get connect, eu moco o connect sem mudar nada no side effect ou no return value. Então internamente o mock faz um magic mock que substitui esse objeto por um objeto qualquer e ele se resolve lá dentro. E aí tem um testezinho aqui do string connector, porque tem uma função de string lá para pegar os dados do server e do usuário, e aí é um testezinho simples que não precisa de mock. No caso da execução, aqui tem algumas coisas interessantes. Você pode falhar a execução por vários motivos, né, nesse contexto. Você pode estar falhando a execução tanto por um erro operacional quanto um erro de interface do PyMS SQL. Só que lá no conector, eu incluí uma lógica, que não está em discussão se é uma lógica boa ou não, que se você dá um interface error, eu quero que ele dê um retry no execution, que ele tente de novo. E ele retorne o cursor, caso dê tudo certo. Se der errado, ele vai subir a exceção. Então, eu fiz aqui os testes para cada um dos raises também. Se der raise no operation, se for sucesso, beleza, eu consegui aqui o cursor. Mas no caso do retry, eu quis botar um execution function com um valor de retorno, que fosse o resultado da query. E o side effect, eu passei 2 side effects diferentes para a função de execute. Porque na primeira vez ele vai dar um interface error, mas na segunda não. Na segunda ele vai me retornar qualquer besteira. Não me importei com isso. O que importa é que ele não retorna um interface error. Isso significa que ele consegue ser bem sucedido na segunda execução. Está muito ruim essa visualização. Aqui melhorou. E aí eu consigo executar e ver que de fato meu cursor veio não nulo e que não subiu nenhuma exceção. E os outros exemplos são parecidos com os anteriores, só com o mock de cada um dos side effects. Se der um programming error, que é um erro que eu não espero, por exemplo, eu caio lá na minha exception que eu não trato. Esse é o exemplo do PyMS SQL. Rodando lá um scriptzinho, um SH que eu botei, se vocês acessarem o repositório, vocês conseguem ver os coverages de cada um desses samples. Beleza. Agora, mensageria. Com mensageria, esse último ano aí a gente brincou com alguns projetos de tempo real. Foi a primeira vez que eu mexi com um Rabbit. É bastante interessante e é bem legal fazer uma aplicação em Python usando o Rabbit, porque é bem fácil de escrever. Mas, que nem com o PyMS SQL, eu decidi fazer uma interface aí de execução anterior ao acesso direto ao Pika, que é o módulo do Rabbit, para consumo e publicação de mensagens nas filas. E aí eu criei aqui um manager e um connector. A conexão o connection é realmente quem lida com a conexão ao Rabbit. Então eu lido com os canais de conexão desse lado e com os problemas de conexão no open da connection. E o manager tem uma conexão. Então, se vocês repararem aqui, a connection para a aplicação eu não preciso de mais de uma. Eu posso ter
um manager que está publicando mensagens em um determinado contexto e outro que está consumindo mensagens em um outro contexto, eles podem compartilhar o objeto de conexão e ele lida com canais de conexão distintos. Então eu fiz aqui esse singleton e fiz os testes aqui de conexão. No caso dos testes de conexão, eu tive que fazer algumas funções diferentes para falha na execução. Então, se eu moco aqui o blocking connection e dou um open, vai dar success sem problemas. Esse é o teste de abertura de conexão bem sucedida. Agora, muita coisa pode dar errado. Então, nesses casos aqui, a conexão pode estar fechada, eu ponho como side effect connection closed. Tem aí o melhor nome de exceção que eu já vi, que é o probable authentication error. Eu não sei porquê, mas para mim é authentication error, mas decidiram botar o probable. Isso significa que eu estou com credenciais inválidas. Deu alguma coisa errada, não sei o quê. Espera aí, me perdi aqui. Porcaria isso aqui. E aqui alguns outros casos. Se eu subo uma exceção qualquer, eu estou com um unknown error. Aqui nesse caso eu também tenho os testes de publish aqui. No valid publish é um pouquinho diferente dos testes de abertura de conexão, porque eu crio o canal primeiro, mocando o blocking connection, ele moca também o objeto de canal, porque o canal é um objeto do blocking connection. Então, quando eu testo o publish, não sobe nenhuma exceção. Eu esqueci aqui de botar um assert, nada aconteceu, mas... Agora, no caso, como é que eu consigo testar essa falha? Para isso, eu tenho que mocar o blocking connection passando um connection class que lide com o canal da forma que eu quero. E aí eu passei aqui uma factory aqui do blocking connection que vai me devolver a classe com a função executora que falha. Então, no caso, é o fail publish aqui. E essa função está aqui em cima. Mock connection class aqui, eu crio um connection que tem um channel e um isClosed. E ele faz o mock channel seu aqui, o lambda do publish que você recebeu. E aí eu retorno aqui o lambda para a criação da connection. E aí o failed publish aqui, no caso, ele só sobe uma exceção. E aí eu fiz um fail diferente para cada um dos testes de publish que eu queria que falhassem. Seja se o canal está fechado ou se não tem permissão, parecido com o open, só que eu tive que fazer essa volta aí do mock connection class para conseguir fazer o teste funcionar. Esses foram os testes do connection. Aí, no meu próprio manager também tem alguns testezinhos aqui. Me dei mal aqui. São um pouco mais simples. No manager, eu testo o consumo da mensagem. Eu também moco o channel, mas com... Quer dizer, lá eu mocava connection e não channel, né? Aqui só tem a necessidade de mocar o channel. E eu faço aqui no setup um manager initialize, que ele seta as variáveis iniciais. E eu moco o channel para cada um dos testes, onde eu tento consumir uma single message, vejo se, de fato, o meu callback de consumo foi chamado. No Rabbit, quando você vai consumir uma mensagem, você pode passar um callback de consumo que vai tratar essa mensagem. Então eu passo o callback e vejo que ele de fato foi chamado quando eu consumi a mensagem. E aqui tem os testes de publicação de mensagem também. Nesse caso, na verdade, é quando você tenta publicar uma mensagem e você não consegue publicar ela. Então a gente tem um tratamento que, se ele não conseguiu publicar a mensagem, ele vai pegar essa mensagem e publicar em uma fila de erro que ele sabe que existe. Se ele não conseguiu publicar aqui, eu vou publicar ali e alguém vai tratar ela mais tarde. E aí ele vê se o publish error, que é o método que lida com essa publicação dessa fila de erro padrão, dessa mensagem na fila de erro padrão, foi de fato chamado. E assim como success. Basicamente isso do Rabbit. E agora a parte final, que é o mock do Redis. Deixei o mais fácil para o final, para ser mais tragável mesmo. Já que tinha muito conteúdo, acabou tendo que correr. O Redis é uma delícia de mexer com ele, é tranquilíssimo. Então, no
Na mesma direção dos outros exemplos, eu fiz aqui um conector para o Redis, que só abstrai algumas dos métodos, e eu criei aqui um troço esquisito pra caramba, que é um retrieve whole DB, que ele traz tudo que veio para esse DB que você criou, para esse DB que você está acessando. E aí os testes desse cara são tranquilos. Aqui para o valid get, eu pego aqui, vou no connector, dou um get e vejo se o meu resultado veio não nulo. Do set, eu vejo se o que foi chamado para o set, como eu não estou de fato salvando isso no Redis, né, a forma que a gente verifica se quando você setou um conjunto de dados, o método foi de fato chamado, eu vejo se ele foi chamado com os parâmetros que eu esperava. Aqui para o valid retrieve DB é um pouco mais interessante, porque ele faz tanto get quanto keys, porque eu faço um get para cada uma das keys que existem. Então, aqui no exemplo, no teste, eu peguei aqui o keys para ele me dar 2 valores, de 2 chaves, por exemplo, e um mesmo valor, value qualquer, e dou um retrieve whole DB e espero que o que venha sejam os valores para cada uma dos dados, como uma lista de valores. Uma lista de dicionários. E, por fim, o failed get, que é quando tem algum problema de conexão com o Redis, no mesmo molde dos outros exemplos, sobe um side effect, dá raise um Redis unavailable, que é uma custom exception, aí, se você não quiser lidar diretamente com as exceções do próprio módulo. Aqui eu estou com os covers abertos. Eu sei que, vamos dizer que estou roubando, porque já estava aberto aí, mas vocês podem olhar depois. E aí eu fui preguiçoso aqui em todos os caras que têm runners, eu deixei o runner de fora. E esse aqui é o exemplo que falhou. Aí vamos dar uma olhada aqui por que não foi. Porque eu esqueci, eu fui preguiçoso aqui, não testei o stop do Rabbit, quando eu quiser parar de fechar a conexão. E no caso, esse consume, quando eu estava pensando nesse cara inicialmente, eu pensei, pô, como é que eu vou... O consumer é blocking, vai ser um troço chato testar ele e tal. Vou tacar aqui um single message se eu quiser pegar uma mensagem só e parar de bloquear, e aí eu vejo se a mensagem é o que eu de fato esperava. Mas aí não adiantou droga nenhuma, porque é óbvio que eu não testei o else, né? Mas aí era bem simples, era só para mocar aqui esses dois, esse basic consume e o start consume do canal, e ver se o basic consume foi chamado com o callback e com a fila que eu esperava, e que o start consume foi chamado só. Era bem simples aqui, besteira. E aí aqui, se eu não me engano, o outro era também alguma besteira de close que ficou. É, a mesma coisa, porque o manager chama o close do connection, então eu testei o close do manager e não testei o do connection também. Falha minha. E o do Redis, aqui não tem runner, ficou mais bonitinho. Acabou. É isso. E aí agora eu queria abrir um espaço aí para discussão e dúvidas, também porque eu montei essa apresentação com o intuito de mostrar a forma que eu pensei em fazer os testes para cada um desses frameworks, mas eu queria ouvir de vocês a forma que vocês lidam com isso, se tudo que eu falei aqui é uma besteira sem tamanho, se vocês sabem fazer isso muito melhor do que eu, provavelmente. E é isso aí, eu ouvi dúvidas também, caso tenha ficado alguma. Desculpa ter corrido um pouco, acabou que sobrou tempo. Ô, velho, massa, curti. Só antes da pergunta, uma sugestão de que talvez valesse a pena se fazer vários blog posts, assim, pegando cada um desse exemplo e explicando o porquê da decisão que você tomou e como você está usando as libs, enfim, auxiliares para chegar a essa conclusão. Achei uma palestra boa de conteúdo, principalmente para estar na web, assim, como referência depois. Outra coisa, uma pergunta que a gente viu aqui, uma série de testes de componentes de fronteira, né, componentes externos, que não estão na nossa aplicação.
E aí eu queria saber como é que você faz, se você utiliza ou não o mock para seus próprios componentes, ou seja, para código seu, e se sim, como que você faz esse processo? É análogo. Assim, se eu tenho uma aplicação que tenha múltiplos componentes meus que se comunicam, que um chama o outro, é análogo. Eu faço mock se eu quero testar um componente específico, eu vou fazer o mock dos componentes que ele se comunica, mesmo que sejam mais de um, pode ser que não seja só um a um a comunicação. Eu moco cada um deles e vou testando unitariamente os funções. Massa. Só um adendo que você falou para a gente discutir e tal. Claro. Uma abordagem que eu faço quanto a isso, quanto a esses testes de integração externa, que eu particularmente chamo de fronteira, o que eu faço, eu isolo essas comunicações, não todas, assim, mas, por exemplo, comunicações HTTP, como aquele exemplo que você deu ali e tal, a própria interface com Redis, por exemplo, eu faria também. O que eu faço, eu crio um componente que somente faz abstração para essa camada de serviço, sacou? Entendi. E aí eu testo a comunicação. Esse componente eu faço, para esse componente eu faço esses testes da maneira como é que você estava estruturando. E, por exemplo, na minha view, no meu controller da vida, eu moco esse componente de integração que eu fiz. Que eu não preciso me preocupar de mocar dali, porque eu estou usando no meu teste mais alto nível, sacou? Entendi, legal. Essa é uma abordagem que eu faço. Bacana, valeu. Legal, vou começar a fazer isso aí. Sim, não, na verdade, é só uma sugestão para quem está usando o RabbitMQ. No caso, não é nem relacionado aos seus testes. Os seus testes é aquilo mesmo, mas quando você quer mocar justamente o RabbitMQ para uma função que você não quer saber que está fazendo um publish ali, mas você não quer nem saber daquele publish, você só quer testar a função. Sim. O Kombu, né, no caso, que é a lib que o Celery usa, ele tem um broker de memória, né? Então, eu costumo usar ele tanto quando estou usando o Celery ou só como estou publicando, porque aí eu não preciso me preocupar em mocar, eu coloco nas settings lá. E eu só moco, eu só faço algum teste quando eu realmente quero testar, como você estava fazendo ali. Mas para todas as outras funções, eu nem preciso me preocupar com o mock, porque eu coloco o broken de memória lá. Entendi. Só quando eu quero ignorar. Eu nunca usei o Kombu, assim, eu já usei o Celery, mas eu não cheguei... O Celery usa o Kombu, né? Sim. O Kombu é uma abstração, sim, e o Kombu usa o AMPQ, né? O PyAMPQ. Sim. Quando eu usei o Celery, eu usei o Redis como broker também. Aí... Entendi. Ele é o handler, entendi. Maria, bacana. Sim. Boa. Na verdade, eu tinha feito um slide final também para que aí fica melhor. Beleza. Beleza? Opa, oi, tudo bem? Opa, tudo bom? Minha pergunta não é tanto sobre mock, mas é mais teste de integração com uma camada de banco de dados. Às vezes, quando tu define lá um banco de dados, tu tem vários objetos de bancos, como triggers, constraints, store procedures, functions, etc., e tu às vezes quer testar se elas estão funcionando. Numa situação como essa, o que tu costuma fazer? Tu tem um banco de dados pronto, já controlado, montado para rodar as tuas rotinas? Ou tu injeta, tem uma massa já controlada de dados que tu insere tudo numa transação, faz os testes e deleta no final, faz um rollback? Para fazer um teste de integração com o banco de dados, eu acho que uma boa abordagem seria você ter um banco de teste, ou então você no seu pipeline de CI, por exemplo, você subir um banco ali com um esquema específico, e aí você realiza seus testes de integração, dado que você tem uma massa de testes fake, que nem você falou, e executa a integração mesmo. E aí esse banco existe só para os testes. Você pode subir ele no pipeline de CI, dependendo se você estiver usando, não sei, Jenkins ou GoCD para Continuous Integration. E você lida com ele dessa forma. Você pode ir lá no banco direto, não tem necessidade de mocar nada, naturalmente, por ser um teste de integração. Você pode ou não lidar com uma base de dados falsa, mas seria... Acho que é ideal lidar com uma base de dados falsa. Beleza? Mais alguém? Valeu, galera. Obrigado.